Muito bem, gente. Olha, nós estamos seguindo na série de mensagens que chamamos de Reconstruindo, né? Reconstruindo. A vida, ela é um processo permanente de construção, de reconstrução. Certamente, todos nós aqui temos algo na nossa vida a ser construído ou a ser reconstruído, né? Isso é uma tônica da nossa vida. Nós já vimos nas semanas anteriores a importância de fazermos isso a partir de bases sólidas. Não podemos fazer isso de qualquer maneira, mas em bases sólidas. E semana passada nós vimos que obstáculos se opõem muitas vezes diante de nós na reconstrução e precisamos lidar com obstáculos. Mas, gente, olha, tem um momento, não sei se você concorda comigo, mas tem um momento, assim, a gente pensa naquilo que precisa ser feito, a gente sabe o que tem que ser feito, a gente até planeja alguma coisa para ser feita ou refeita, mas existe ali uma hora que quando nós partimos para a execução, quando nós partimos para a realidade dos fatos, nem sempre a situação é como nós estávamos imaginando. Às vezes nós nos damos conta ali, sim, que a realidade parece muito mais severa. Em algumas situações, a realidade ela é sim, muito dura, mas ainda assim, nós temos que enfrentar as situações. Nós precisamos enfrentar a realidade. Assim, eu quero convidar você hoje aqui para que nós possamos juntos ver que quando a realidade se apresenta diante de nós, nós temos que enfrentar. O nosso tema é enfrentando a realidade. Enfrentando a realidade. Não estamos enfrentando um sonho, estamos enfrentando uma realidade. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Se nós temos que enfrentar, se é necessário enfrentar a realidade, que não seja de outra maneira senão com o Senhor. Que seja com o Senhor. Olha o que diz o salmista no Salmo 27, no verso 14, ele diz assim: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Talvez tenhamos aqui entre nós hoje alguém que partiu para algum projeto pessoal, coletivo, enfim, familiar, profissional, não sei, mas ao enfrentar a realidade, viu que aquela realidade parece um pouco cruel. Eu queria hoje que a gente abrisse o nosso coração com essa palavra do salmista. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Eu quero orar com você para que nós possamos abrir o nosso coração para essa perspectiva de enfrentamento da realidade. Pai, em nome de Jesus, é diante do Teu cuidado que nós estamos, e te pedimos, vem Espírito Santo de Deus, ministra ao nosso coração, através da Tua palavra, um entendimento novo, algo novo, para que possamos, sim, Senhor Deus, nos aproximarmos, quem sabe, da Tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Olha, deixa eu perguntar uma coisa para você, o que é que você entende por realidade? Quando se fala realidade, o que é que você entende por realidade? Parece uma pergunta um tanto quanto óbvia, né? Poderia ser apenas uma pergunta retórica, mas, infelizmente, e cada vez mais, nós estamos vivendo uma situação onde pessoas vivem, parece que inseridas nas suas bolhas. As pessoas criam para si um mundinho, seja ele virtual, seja ele presencial, não importa, mas as pessoas vão se fechando
nos seus mundinhos, a palavra é essa mesmo, as pessoas vão se fechando nas suas, naquilo que se apresenta, naquele seu jeito, naquilo que eu penso, naquilo que eu acho. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você, realidade não é o que eu penso ou o que eu acho. Não, eu posso muitas vezes estar pensando muita coisa, mas realidade é aquilo que realmente, ou seja, na verdade é. Isso é realidade. E às vezes a gente se assusta quando a gente se depara com a realidade, porque na verdade nós estávamos fugindo da realidade. Nós estávamos andando ali numa situação paralela, muitas vezes, quando não, no engano. Muitas pessoas vivem mergulhadas no engano. É muito comum pessoas se surpreenderem quando partem para a prática de alguma coisa e se dão conta com uma realidade completamente dissociada daquela fantasia que estava vivendo. É o que costumamos chamar de realidade nua e crua. Já ouviu esse termo? Nua e crua? Eu ouço esse termo desde pequeno, Não sei se usa mais não isso aí, mas não importa. A verdade nua e crua, a realidade nua e crua, é sem máscaras. Não essas máscaras que a gente está usando, não. Essa aí é para usar mesmo. Mas é assim, é uma realidade sem enganos. E nós temos aprendido muito com a história de Neemias. Nós temos visto diversos aspectos nesse processo de reconstrução. O livro de Neemias, desde o livro de Esdras, a gente já viu uma série no livro de Esdras, agora no livro de Neemias. Eu quero, inclusive, recomendar, mais uma vez, ratificar aqui a recomendação, que você leia todo o livro de Neemias, para você ver a profundidade, quantos ensinamentos fantásticos que existem para as nossas vidas. E aqui, na história, está mostrando que todo o povo, você conhece a história, Neemias, todo o povo comprou a ideia de reconstruir uma cidade que estava, arruinada, estava verdadeiramente em ruínas. E eles decidiram, vamos reconstruir a cidade, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Só que existe uma coisa, não bastava apenas a vontade e a determinação daquele povo. Nós já vimos, na semana passada, surgiram obstáculos. Mas, a despeito dos obstáculos, existia também uma realidade que se colocou diante de Neemias, que talvez ele estava fantasiando, não imaginava que seria daquela maneira. E a realidade, ela era muito cruel para todo aquele povo, ali do povo de Israel. Olha só o que diz aqui no início, diz assim, ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus. O povo estava reclamando, estava indignado. Alguns diziam, nós e nossos filhos e filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuarmos vivos. Vê, era uma questão de sobrevivência. Outros diziam, tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas, nossas casas para conseguir trigo, para matar a fome. E havia outros ainda que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e vinhas. Gente, você se dá conta disso? Imagina, o pessoal diz assim, vamos lá, vamos reconstruir, todo mundo junto, animado, reconstruir a cidade, vai todo mundo, mas eles de repente param e veem o seguinte, espera aí gente, a gente tem que beber água, a gente tem que comer, não era só cimento, porque é o seguinte, o rei, ele tinha mandado, você lembra que o rei mandou muitos materiais de construção, o rei da Síria mandou muito, da Pérsia, mandou muitos materiais de construção, só que eles estavam aqui, o povo estava desolado, começou peraí, olha, tem uma coisa errada aqui, é muita gente para ser alimentada, e estava faltando recursos, eles tiveram que penhorar suas terras, eles tiveram que pegar empréstimo a juros, e não eram juros Selic, que está baixinho não, eram juros altos, que eles pegaram ali, e sabe para quê? Para pagar impostos
Ou seja, estavam pagando empréstimo, vendiam o que tinha para comer e pegavam empréstimo para pagar imposto. Olha, estava difícil aquela realidade. Era uma realidade desafiadora, mas precisava ser enfrentada. É possível que alguém esteja vivendo, ou se deu conta aí, nesse tempo, ou há pouco tempo, de uma realidade muito dura que se levantou diante de você. É muito comum nós termos nossos dilemas, né, nossas necessidades, mas vamos ver aqui hoje, eu quero ver com vocês algumas atitudes, que na verdade são princípios, né, são princípios bíblicos, que podem nos ajudar a enfrentar quando a realidade se apresenta diante de nós. Então, acompanhe comigo. Diante da realidade desafiadora, eu devo o quê? Eu devo tomar algumas posturas. E eu quero justamente aqui convidar você para, baseado aqui nesse capítulo 5 do livro de Neemias, nós vermos algumas atitudes que nós precisamos diante de uma realidade desafiadora que se apresenta diante de nós. Primeiro, a realidade é desafiadora, né? O mundo está vivendo uma realidade cruel. Em primeiro lugar, eu devo me posicionar por quem sofre. Isso mesmo. Preste atenção. A nossa tendência natural é uma busca de cuidar de mim, dos meus, das minhas necessidades. E, geralmente, quando existe uma situação de grande adversidade, são muitas variáveis que estão em jogo. Muitas variáveis, sim. Muitas pessoas podem estar envolvidas. As coisas, as ações. Aqui era uma coisa, né, não era apenas uma coisa corporativa, era toda uma nação que estava envolvida nessa realidade aqui. E as coisas costumam ser um pouco mais complexas do que aquelas discussões simplistas que muitas pessoas têm diante de algumas situações, que as pessoas dizem, basta fazer tal coisa. Já ouviu isso? Era só fazer isso. Como se as coisas fossem assim, simples, minimalistas, não tivesse tudo ali sistemicamente integrado. E quando eu olho apenas para uma situação, eu posso estar prejudicando ali muito, grosseiramente, outras pessoas. Eu preciso ter uma ótica apurada, né, para ver quem está sofrendo diante das situações. Olha, Neemias, ele tinha um objetivo. O seu objetivo era construir um muro. Foi isso que ele falou com Deus, foi isso que ele falou com o rei. Mas ele se depara que a turma estava sofrendo. Ou seja, não é doa quem doer. Acaba com esse negócio, eu vou fazer doa quem doer. Doa quem doer nada. Eu preciso ver em quem está doendo. Eu preciso ter atenção, né? Eu preciso me posicionar de uma maneira empática. Vimos nessa pandemia a necessidade de se isolar. Né? Claro, se isolar. Mas isso gerou uma interferência no processo produtivo, na economia, enfim, afeta diversos setores, afeta a educação, afeta um monte de coisa, é tudo sistêmico. Eu não posso simplesmente dizer que é simples, que é só fazer isso. Mas acontece que muitos parece que estão preocupados apenas em atender às suas próprias necessidades. Apenas as próprias necessidades. E vão, em vez de ir abrindo para a realidade, se fecham no seu mundinho. E o texto diz que Neemias ficou furioso. Furioso. Neemias ficou indignado. Olha só, o que ele diz aqui no verso 6. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse:
Na medida do possível, nós compramos de volta os irmãos judeus que haviam sido vendidos a outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos. E assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois ficaram sem resposta. Gente, uma realidade nua, crua aqui, e Neemias vai ao encontro dos líderes, de quem detinha o poder, ele vai ali enfrentar os nobres. Nenhum líder pode ficar insensível, nenhum cristão, ele pode ficar insensível às necessidades, muito menos, preste atenção, muito menos concordar ou ser agente de exploração dos mais vulneráveis. Não pode. Nenhum processo, nenhuma lei, nenhum governo, nenhuma economia, nada justifica, por mais importante que seja, passar por cima de pessoas. Nada justifica. Precisamos ter um olhar voltado para vidas. Jesus veio salvar vidas. Jesus não veio como salvador de sistemas econômicos. Jesus não veio como salvador de estruturas de lazer, estruturas corporativas. Jesus veio salvar vidas. Vidas. Nós precisamos estar com o nosso foco para vidas. Mas isso não significa apenas sair por aí numa emoção, ou agindo ideologicamente, a minha ideologia. Nada disso, não estou falando disso. Porque, no caso, a emoção, geralmente, ela mexe com a nossa indignação e pode nos tirar até mesmo do equilíbrio, da sensatez. Né? Neemias disse, eu fiz uma avaliação de tudo. Percebe que ele parou, ele pensou, ele avaliou. Me posicionar por quem sofre é também uma atitude de equilíbrio e sensatez. Eu preciso ter equilíbrio e sensatez. Daí ele foi ao encontro de quem podia mudar a situação. Ele não pegou a arma, vamos matar esses governantes, esses nobres. Não. Ele foi ao encontro deles. Os oficiais, os nobres, eles podiam mudar aquela situação. Os caras estavam diante de um caos. E eles estavam apenas preocupados com a sua própria economia. E estavam cobrando juros extorsivos, impostos extorsivos. E Neemias foi lá. Neemias avalia e vai lá constranger eles. Foi constranger. Nenhum processo de reconstrução justifica passar por cima de pessoas. Um cristão precisa sempre ter um olhar altruísta, se posicionar ao lado daqueles que estão sofrendo. E quando Neemias falou com eles, o final do verso 8 diz, eles ficaram em silêncio, ficaram sem resposta. Eu creio que eles ficaram envergonhados. E é justamente diante disso, diante de uma realidade desafiadora, a minha segunda atitude, eu preciso, sabe de quê? Eu preciso agir em favor da justiça. Agir em favor da justiça. Gente, olha só. Às vezes é engraçado você ouvir de pessoas que justiça é uma questão relativa. Olha, um dia eu estava conversando, um grupo de amigos, e alguém levantou a voz e dizia assim, justiça é uma coisa relativa. Aquilo ali chega a mim, deu uma coceira interna, né? Aquele negócio assim, você pede a Deus para não pecar. Senhor, me segura, eu não quero pecar, eu quero amar essa criatura que está dizendo um negócio desse, né? Mas justiça precisa ser um valor absoluto na nossa vida. Justiça não é um discurso de ocasião, justiça não é um discurso bonitinho, justiça é uma atitude prática. Justiça, às vezes, transcende até mesmo a legalidade. Não estou promovendo aqui
a ilegalidade. Não, não. Mas o problema é que muitas pessoas se beneficiam muitas vezes da legalidade ou daquelas chamadas brechas da lei para fazer coisas que são aparentemente até legais, mas não são justas. Não promove dignidade, não promove justiça. Gente, sinceramente, isso é muito sério. A injustiça é um mal muito sério. Isso destrói vidas, destrói sociedade, destrói uma nação. Justiça é fazer aquilo que é correto, que é certo, e não aquilo que me beneficia. Olha o que Neemias fala no verso 9, ele diz assim: por isso prossegui, o que vocês estão fazendo não está certo, não está certo. Vocês devem andar no temor do Senhor, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança, também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras, suas casas, e também o juro que cobraram deles. A 100ª parte do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite. Neemias, ele aqui exorta aquelas pessoas. E ele diz, e olha, a gente precisa entender direitinho o que é exortar, né? Exortar é um ato de amor, é um ato de justiça. O que vocês estão fazendo não é certo, Neemias disse. Neemias não chamou eles de, nenhum adjetivo aqui, enfim, canalha, nada disso. Vocês devem andar no temor do Senhor. É o que vocês precisam fazer. Devolva-lhes imediatamente as terras, suas vinhas, suas oliveiras. Pare de cobrar juros. Devolva. Ou seja, Neemias está falando de restituição. Isso é um princípio de justiça. Eu restituir aquilo que é digno daquele que foi tirado injustamente. Neemias está ensinando aqui um processo de restituição. Olha, exortar não é querer aniquilar a pessoa que pensa diferente de mim. Tem muita gente que acha que exortar é combater, é ir para o embate, é anular, é destruir a pessoa que pensa diferente de mim. Não! Mas é eu tentar levar, de alguma maneira, aquela pessoa ao entendimento. Eu quero que haja mudança. Acabamos de ministrar uma série sobre frutos do Espírito. Acabamos de ministrar. Isso precisa ir para a prática. Nós precisamos do fruto do Espírito no dia a dia, nas redes sociais, na família, aonde quer que a gente esteja, no trabalho. Quem não precisa de paciência, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio? Nós precisamos exortar com base nisso, com base na palavra. Eu bem sei que nem sempre é fácil, e nem sempre é fácil também levar as pessoas a agir em função da justiça, mas nós não podemos abrir mão, em hipótese alguma, de andarmos e lutarmos pela justiça. Se a realidade se apresenta desafiadora, nunca abra mão, não esqueça disso, nunca abra mão de se posicionar por quem sofre e de agir em favor da justiça. 2 princípios assim que precisam estar ali, dentro de cada um de nós. E por fim, cabe a mim também, sabe o quê? Em terceiro lugar, uma outra atitude, partilhar tudo o que posso. Olha, percebe que não é partilhar tudo o que tenho? Não, calma. É aquilo que eu posso. E às vezes nós, não, mas eu não tenho. Não, eu tenho. E eu posso compartilhar algumas coisas. E eu não partilho algumas coisas por egoísmo. E Neemias não estava tendo uma retórica aqui, não era apenas um discurso, não era uma atitude isolada, não. Ele estava sendo coerente com aquilo que era o procedimento corriqueiro dele. Acompanhe a sequência do texto aqui.
No verso 15, ele diz assim, vê o que Neemias, vê que coisa mais atual, isso, vê que coisa atual. Ele diz assim, mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomaram deles 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas, por temer a Deus, eu não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho nesse muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho. E não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens, entre judeus do povo e seus oficiais, comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Não importa se as pessoas ao seu redor, se as pessoas que lhe precederam, enfim, agiam de maneira diferente. Se era o costume, sempre foi assim, foi o costume das pessoas anteriores, eu não devo me alinhar à chamada regra do jogo. Neemias foi taxativo aqui. Ele disse, por temer a Deus, eu não agi dessa maneira. Quando nós tememos a Deus, nós temos uma maneira diferente de agir. É o que Neemias nos ensina. Por mais caótica que possa parecer a realidade, eu preciso agir de acordo com os meus princípios, com os meus valores, e é hora de revelar quais são os meus valores. O que as pessoas veem através das minhas atitudes? Um cristão sempre deverá estar fincado no princípio do amor e da generosidade. Olha só, o verso 18 diz assim, todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigia comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Existe algo que você precisa participar de reconstrução? Existe algo que precisa ser reconstruído na sua vida? E talvez quando você se depara com a realidade e fica assustado, sem saber o que fazer, e perguntando, o que é que eu posso fazer? Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, hoje, você pode, sim, você pode partilhar. Você já tem recebido muito do Senhor. Quando eu falo partilhar, eu estou falando de partilhar uma palavra, partilhar o seu tempo, partilhar os seus recursos. Nós temos muito a partilhar. Não podemos ficar parados, o que eu vou doar, o que eu vou partilhar, o que eu tenho a partilhar. Gente, infelizmente, essa é a cultura do mundo. Sabe o que o mundo ensina? O mundo ensina assim, presta atenção, isso está na literatura do empreendedorismo, na literatura da administração moderna. Se uma crise se levanta diante de você, foque naquilo que pode ser a sua oportunidade. E as pessoas estão só olhando a sua oportunidade. Não a oportunidade coletiva. Não a oportunidade que vá reverter essa situação. Se existe uma crise, veja onde você pode levar alguma vantagem. O nome disso chama-se crueldade. Sabe por quê? Sabe onde é que eu posso tirar a vantagem? É esperando no Senhor, como disse o salmista. Eu tenho a vantagem sobre absolutamente tudo. É vantagem que você quer, é vantagem que você precisa. A minha vantagem é estar no Senhor.
Eu preciso partilhar o que estiver ao meu alcance. Eu preciso abrir a minha mente e olhar para pessoas, olhar para situações, olhar para a realidade das pessoas. Por exemplo, nós somos uma instituição chamada igreja. E às vezes a gente está na igreja porque a igreja é legal. A igreja me faz bem. Mas a igreja tem uma missão, a igreja tem um propósito, a igreja tem um chamado. E nós precisamos, em todo o processo de reconstrução da sociedade, nós precisamos apresentar à sociedade a igreja. A igreja. Não apresentar um título, evangélicos, não esqueça isso. Eu preciso apresentar a igreja de Jesus Cristo. Não é a minha denominação, a igreja, cada um de nós, através da nossa atitude. Atitude que apresenta os seus recursos, as suas habilidades, os seus dons, o seu tempo, enfim, ministérios. Ministérios na igreja é uma oportunidade de serviço. Gente, quando tudo isso passar, está passando, vai passar em nome de Jesus. Nós precisamos, eu vou me precipitar, isso aqui está guardado, depois a gente vai falar sobre isso em outro momento, mas eu vou me antecipar agora. Eu quero lançar uma campanha aqui, em busca da 100ª ovelha. Você certamente conhece alguém que nessa pandemia se afastou da igreja. E não tenha dúvida, a pessoa se afasta da igreja, por mais que, não, eu estou com Deus ainda. Não, se afastou da igreja, a pessoa acaba se afastando de Jesus. Nós precisamos resgatar pessoas, e para isso, nós temos sim, muita oportunidade de serviço. Serviço nos ministérios, serviço em ações sociais. Nós estamos plantando uma igreja. Esse mês iremos abrir uma igreja ali em Camaragibe. E quando a gente se dá conta da realidade, tem muita coisa para ser feita. E as coisas são feitas por pessoas, pela igreja. Por isso eu quero hoje desafiar você a uma atitude. Qual é a sua atitude diante da realidade? Realidade. Peça a Deus para lhe mostrar a realidade. E diante da realidade, recapitulando, eu devo o quê? Me posicionar, sempre atento a quem sofre. Eu devo agir sempre em favor da justiça. E eu preciso assumir a minha responsabilidade e partilhar tudo o que eu posso. O que está no meu alcance? O que está no seu alcance? Fatalmente, quando nós olharmos para a realidade, nós vamos encontrar relacionamentos pessoais precisando ser reconstruídos, talvez carreiras profissionais, vida ministerial precisando ser reconstruída, uma sociedade a ser reconstruída. E o Senhor conta comigo, conta com você, que nós possamos fazer isso, e a Deus dá toda a glória. Eu quero orar com você nesse momento. Ó Pai, em nome de Jesus, nos colocamos, Senhor, na certeza de que Tu tens algo especial através das nossas vidas e nós não queremos nos omitir. Vem Espírito Santo de Deus e traz a cada filho, a cada filha, sair da bolha, sair do engano, sair da ilusão,
sair do sonho e entrar na realidade. E queremos, Pai, a realidade contigo. E a Ti, Pai, seja dada toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a nossa adoração, em nome de Jesus.